Que antigamente podia. Uhum. Baseado nesse contexto aí que a gente está falando da política em si, quem que você acredita que pode ser um nome forte aí para representar a direita, né? Mesmo você falando que a direita é especificamente Bolsonaro, mas quem que você acha que talvez poderia preencher esse vácuo que ele vai deixar ou deixou, não sei. Se o Bolsonaro não for candidato, que eu ainda acredito que a possibilidade disso ser mudado existe, até porque a candidatura do Bolsonaro atende aos interesses de todo mundo. Inclusive principalmente do Lula, do PT. Inclusive, principalmente da imprensa. Uhum. Para ter exemplo, notícia, né? Para Globo, é interessante uma eleição sem o Bolsonaro? De jeito nenhum, porque é o homem que dá audiência. Então pensa no seguinte, numa eleição sem Lula e sem Bolsonaro, que desgraça que vai ser, que fiasco que vai ser. Quem vai assistir debate? Você vai assistir lá, por exemplo... Padre Kelmon. Tarcísio de Freitas, que eu votaria. Tarcísio de Freitas com Haddad. Porra, pensa no sono que não dá uma porra dessa. Por mais que eu goste do Tarcísio, votaria nele, se for ele o nome do Bolsonaro. Mas pensa num debate que ninguém quer ver. Queria muito ver o Renato 38, um candidato para fazer debate. Nossa, imagina. E os caras fizeram essa campanha no evento dele aqui em Belo Horizonte. Fizeram uma faixa. Renato 38 para presidente. Aí ficou doidão, Zé. Pois é. Não é doido, né? Não dá bem que só um... É uma brincadeira, né? O pessoal fala que ele é o Enéas dessa geração. Você acha que o pessoal está exagerando? O que você acha? Lógico que não, né? Pô, você tá falando de um cara que tinha um QI... Enéas era foda, né, cara? Porra, você comparar alguém com o Enéas hoje aí, tem ninguém não, viu? Tem ninguém não, você vai ter que juntar o QI de uns... Vai ter que fundir aí de uns 15 pra você falar assim, agora deu metade do Enéas. Pô, Enéas, 38 Enéas. Pô, com todo respeito, 38, acho legal, divertido as coisas que ele fala. Muita coisa que ele fala é divertida, outras são praticamente criminosas, aberrantemente estapafúrdios, mas adoro o jeito que ele fala e tal, mas pô, QI do Enéas. Porra, Enéas. Você pegou pesado, você pegou assim. Não, você pegou o Dom Pedro II da nossa geração, que a nossa geração viu vivo, né? Mas aqui, cara foda, assim, entendeu? Mas convenhamos, brasileiro ele não gosta de colocar a pessoa intelectualizada para comandos de poder, né? Para governador, para presidente. O pessoal gosta mais o brasileiro gosta, quem não gosta é o sistema. Quem não gosta é o sistema, quem não gosta é a imprensa. A imprensa que gosta desses presidentes falastrão, fazedor de meme, criador de caso. Pablo Marçal da vida. Até mesmo, eu adoro o Bolsonaro, mas o cara ir lá e falar... Popcorn and ice cream. Steelers for good in Brasil. Olha, imita direito. Dilma pra caralho. Então, tipo assim, pra empresa isso é ótimo. Nossa, isso dá um monte de meme no Globo News. E aí fica lá que esse cara sentado e falando do inglês do Bolsonaro. Eles que gostam desse tipo de... Agora, nós gostamos sim de presidente inteligente, culto, que conversa bem. A gente elegeu 2 vezes o Fernando Henrique. Uhum. A gente elegeu o Fernando Collor. Tu já viu o Fernando Collor xingando, meu irmão? Porra, eu queria ser xingado pelo Fernando Collor. Por obséquio, Vossa Senhoria poderia se dirigir ao seu orifício anal. Ele vira pro cara e fala assim, ó... Ele fala, fulano que deblatera, como tu deblateras, parlapatão que é. Nessa tribuna. Michel Temer, por exemplo, usando o Temer não chega nem aos pés do Collor. Vamos botar. Collor conseguiu dar uma entrevista de 10 minutos pra Sônia Bride, se defendendo de acusações, não sei o quê, usando o melhor vocabulário da língua portuguesa. Ele falava, isso é uma patuscada, uma pantomima. Isso é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Parecendo um livro de Machado de Assis. Porra, o cara é maravilhoso. Maravilhoso. E outra, senhora nenhuma falar Estado Democrático de Direito. Porra, 10 minutos. Pois é. 10 minutos se defendendo sem usar o termo Estado Democrático de Direito. Collor, o melhor. Intelectualzão. Collor é foda. O Ciro não foi eleito, um cara foda, né? Agora, a gente elegeu o Collor e elegeu o
Fernando Henrique. Isso quer dizer que o brasileiro ele não tem alergia, ele não é avesso a intelectuais. Fernando Henrique é um intelectual refinadíssimo, fala 8 idiomas fluentemente. Foda. Foi eleito 2 vezes no Brasil. Mas depois veio o Então, analfabeto e, pô... O que eu tô dizendo é o seguinte, não é culpa do brasileiro. O brasileiro elege. Quem foge a coisa toda é o sisteminha, a imprensa, que vai dar uma impulsionada lá no barbudo lá e pipi, aquela coisa. E faculdade, e professores, e aí vai virando essa desgraça. A gente não, a gente gosta de um sofisticado, de um bem feito, bem falado, né? Bem conjugado, um verbinho bem conjugado. Um plural bem conjugado já tava de mão da mãe. Né? Se conjugasse o plural, já tava massa, né? Então, pensa no Fernando Henrique. Que maravilha que era. Sabe? Ouvir, que divertido que era ouvir aquele cara falando. O Collor falando. O Temer mais ou menos. Não dá pra botar o Temer na mesma prateleira do Fernando Henrique e do Fernando Collor. Não dá. Agora o Enéas era totalmente fora da curva. A diferença é que talvez ele não fosse tão carismático, não conseguia Ele era expressar. carismático. Mas ele não conseguia prender as pessoas. Ele era carismático. Ele era carismático. Eu acho que faltava um pouco de carisma. Carisma não, você não entende. Então, você não entende a definição de carisma. Não, carisma é uma pessoa que consegue atrair a outra, fazê-la sentir-se Enéas presa. Enéas conseguia, ele era sabotado. Então, por exemplo, ele era carismático, mas se alguém vira e fala assim, é doido, quer construir uma bomba atômica. Eu lembro quando eu era pequeno, a única coisa que eu ouvia sobre o Enéas era ele quer fazer uma bomba atômica no Brasil. E a gente morria certíssimo, de medo. Eu acho apoio, é uma ideia que eu super sou favorável. E a gente morria de medo. Fala, por que esse cara quer uma bomba atômica aqui? A gente não queria. Não, se fosse hoje em dia, o presidente falando isso, eu votaria nele. Eu tô falando, eu era pequeno quando eu acreditava nessas loucuras. Então, você via aquele cara barbudo, falando assim, e pá, e pá. E aí, ele era carismático, porque ele atraía. Você queria ver. E ele falava, meu nome é Enéas. Você amava aquele cara. Só que vinha a imprensa e falava, esse cara é louco, esse cara é doido. Esse cara é fascista. Os caras já chamavam o Enéas de fascista naquela época. A imprensa não sabe nem o que é fascista. Sabe, mas eles fingem que não. Mas eles já chamavam ele de fascista naquela época. Em entrevista, chamava ele em roda viva, não sei o quê. Então, assim, carismático o Enéas era pra caralho. Pensa, por exemplo, no Enéas com o aparato da internet hoje, no lugar do Bolsonaro. Pensa no Enéas no lugar do Bolsonaro, meu irmão. Pois é. Meu irmão, vou te falar, aí era 85% dos votos. Porque você tá doido, Você sabe por quê? Porque o que falta... Tem uma coisa também, o brasileiro ele vota muito também ele vota meio com um coraçãozinho safadinho, né? Então por isso que o Collor foi meio eleito também, porque ele era gatinho, né? Eu vi umas entrevistas... E o Bolsonaro também, o Bolsonaro tem aquela coisa, né? Eu lembro, por exemplo, o que eu te falo, que o fenótipo, o physique de rôle, interfere na opinião das pessoas. Vinha nem lembro o nome do filho da puta. Tinha um candidato, careca, bigodudo, Pastor Levi? O Levi Fidelis. Bigodão. Careca, barrigudo. Ele falava, órgão, escritor, não reproduz. Aí o pessoal ria. Olha que esse cara palhaço. Vem o Bolsonaro e fala a mesma coisa. Olha, vai dar tua rosquinha. Eu tô bem, entendeu? Ai, tá me machucando. O Bolsonaro já atinge. Porque o Bolsonaro é gatinho. Tem olho azul, cabelo liso, fala grosso, entendeu? Aí já incomoda, entendeu como é que é? Você consegue entender a diferença? Entendi. Você pega lá o barrigudo lá e pode falar as merdas que for, ninguém tá nem cagando. Tá nem aí. Vem o cara do olho azul, galera. O que você achou do governo dele, do Bolsonaro? Só podia ser melhor se não tivesse pandemia. Só assim pra ser melhor. Tem gente falando que ele era mais esquerdista do que o Lula. O que você acha disso? Não, o Bolsonaro tentou transigir com todo mundo, inclusive com a imprensa que ataca ele dia e noite. E talvez tenha sido um erro até, né? Transigiu demais e poderia ter sido mais agressivo, que é que o eleitorado dele esperava. E o pessoal fala muito, que critica ele, a questão de ele ter virado as costas para muitas pessoas que o apoiaram, né? Aí o pessoal considera ele meio que traidor.
Ele não tem esse poder. Porque, diz muito por aí que na questão da política se faz por reciprocidade. Você só consegue ser um político de fato, conseguir, né, postergar por vários mandatos se você for recíproco, apoiar quem te apoiou. E diz que o Bolsonaro simplesmente virava as costas para algumas pessoas. Não. Igual teve aquele cara que teve que ser exilado também, como é que chama? Acho que ele era policial, ele até quebrou a placa da Marielle, um fortão, um bombadão. Foi exilado, foi preso. Foi preso, Aí ele estava fugindo, parece que ele estava fugido também daqui nos Estados Unidos e tal. Não. Ele teve Ele um nunca papo fugiu. assim, teve um papo que ele estava querendo fugir, alguma coisa assim. Não. Ele tá confundindo dois personagens completamente diferentes. Põe mais água pra ele, ó. Daqui a pouco ele vai cantar pra nós. Confundindo o Felipe Martins com o Daniel Silveira. Isso, Daniel Silveira, exatamente. O Daniel tá preso e eu acho que pro Bolsonaro é bom ele preso, porque eu acho que quando ele sair, ele vai ter esse discurso aí, de que foi abandonado, de que não sei o quê. Eu acho que ele vai cagar no trem, entendeu? Eu não acho que ele faria, como é que fala, bom serviço ao bolsonarismo solto hoje não, porque eu acho que ele deve ter essa mágoa. De tipo, fiz tudo e fui abandonado.